Capítulo 3. Quando você crê em Deus, mas não tem certeza de que Ele o ama. Muitos anos atrás, almocei com um homem que acabara de conhecer. Por algum motivo, ele se abriu comigo em relação a seu casamento problemático. Quando lhe perguntei como Deus se encaixava nesse casamento, seu semblante ficou triste e ele me interrompeu. Não creio em Deus e não quero falar sobre religião. Sem ter a intenção de insistir demais, respeitei seu ponto de vista e continuei a conversar sobre seu casamento sem mencionar mais nada a respeito de Deus. Ele me interrompeu de novo, repetindo que não acreditava em Deus e não desejava que eu lhe impusesse o assunto religião. Calei-me estupefato, mas então retomei a conversa, ainda mais resolvido a não mencionar Deus. Pela terceira vez ele disparou. Não quero falar sobre Deus, não acredito nele. Afinal, ficou claro para mim. Aquele homem ferido, na verdade, não queria muito falar sobre Deus. Como não deixava de lado o assunto, pedi com toda cautela. Fale-me sobre esse Deus em quem você não acredita. Ele ficou feliz em me atender. Disse não crer em um Deus colérico, sempre espreita para pegar as pessoas agindo errado, que se deliciava em mandá-las para o inferno. Dessa vez, eu interrompi. Interessante. Nem eu acredito nesse Deus. Ele pareceu confuso. Mas pensei que você fosse pastor. Enxergando uma porta entreaberta, expliquei. Creio em um Deus bom que nutre um interesse pessoal por todos nós. Meu Deus amou o mundo de tal maneira que se dispôs a enviar seu Filho, Jesus, para morrer por nós. Creio em um Deus que o ama mais do que você jamais poderia imaginar. O homem olhou para mim com um ar de tristeza, evidentemente carregando um fardo pesado de dor espiritual. Depois de um instante, ele disse: Gostaria de poder crer nesse Deus como você. Suas palavras sinceras deram voz a uma realidade que muitos experimentamos em silêncio, dia após dia. Ouvi a expressão Deus ama você a vida inteira. Vejo-a no para-choque dos carros, ouço-a nos sermões e nas canções que tocam nas rádios cristãs. Uma coisa é tomar conhecimento disso com nossos ouvidos, outra coisa, entender com o coração. Eis a raiz de um desafio para muitos cristãos ateus. A crença em Deus não resulta na crença automática, uma convicção genuína do coração, de que Deus nos ama. Por estranho que pareça, nossa descrença não questiona necessariamente se Deus pode amar ou ama de fato as pessoas. Nós, cristãos ateus, conseguimos crer com facilidade que Deus ama os outros. Só não entendemos como ou por que Ele nos ama. Escondemos nosso eu verdadeiro das pessoas, a fim de assegurar que não nos rejeitarão. Muito mais de Deus. É simplesmente impossível para Deus amar alguém tão indigno e mau quanto eu. Amor imerecido. Quando Amy e eu nos casamos, compramos uma casa pequenina, construída em 1910. Lamentavelmente, só havia 2 armários do tamanho da caixa de sapatos na casa inteira. Espaço suficiente para pendurar meia dúzia de camisas, mas sem lugar para pendurar os casacos das visitas, esconder um desentupidor de pia ou guardar um pacote de ração de cachorro. Para nossa felicidade, podíamos guardar coisas no porão, que funcionou muito bem até o nosso primeiro temporal. Nosso corretor de imóveis esquecera-se de nos contar que o porão inundava diversas vezes ao longo do ano, o que descobrimos um dia quando chegamos debaixo de uma chuva torrencial. Chovia não a cântaros, mas a caixas d'água. Após cerca de 1 hora de aguaceiro, chegamos à casa só para encontrar o porão inundado por quase 1 metro de água. Os poucos bens de valor que tínhamos ali, para nosso desalento, esforçávamos-se ao máximo para se fazer de esponjas. Pulei dentro da água e me vi submerso até a cintura. Amy, espiando da segurança de 4 degraus acima, colaborou lembrando que os proprietários anteriores tinham deixado uma bomba d'água no porão. Sabia que a vira, de modo que saí tateando para todo lado até encontrá-la. E o respectivo cabo de energia. Já percebeu como isso vai acabar? Olhando à minha volta, em busca de uma tomada, notei a extremidade de um cabo de extensão pendendo da viga acima da minha cabeça. Com água até a cintura, um cabo em cada mão, uma inspiração me ocorreu como uma descarga elétrica, por assim dizer. Se plugar os 2 cabos mas bem depressa mesmo, talvez não leve choque.
Introduzi os pinos de metal do cabo da bomba nos orifícios correspondentes ao cabo da extensão. Assim que os conectei, foi-me dado contemplar outra dimensão. Meu corpo se transformou em via de acesso para bilhões e bilhões de minúsculos elétrons, um canal aberto para as correntes elétricas que atravessaram os cabos. O choque intenso ativou determinados neurônios do centro da linguagem localizada em meu cérebro, que abrigava uma palavra há muito não utilizada. Uma palavra muito feia. Milésimos de segundos depois, a força bruta da corrente elétrica projetou a palavra má para a frente do meu rosto e para fora da minha boca. Lembro-me de ter erguido os olhos e contemplado o horror no rosto da minha esposa. Seu marido pregador acabava de proferir a mãe de todos os palavrões. Ela também tinha certeza de que seria a última coisa que ele diria na vida. Claro, sobrevivi para ver o outro dia. E a bomba entrou em ação. Mas aquele instante me chocou em vários sentidos. Como podia o mesmo coração que fala de amor e glorifica a Cristo proferir tamanha imundície? E, mais importante, como podia Deus amar alguém tão mal como eu? Talvez você esteja pensando, isso não é nada. Tem razão. Fizera tantas outras coisas piores. Mas isso fora na minha velha vida. Agora era pastor. Recém-casado, ainda tentava provar para mim mesmo que era digno do amor de Amy e de Deus. Senti-me mal comigo mesmo e distante de Deus em razão da minha propensão para pecar. Jó, o homem que perdeu tudo, disse: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso menosprezo a mim mesmo. Já se sentiu assim? Quanto mais me aproximo de Deus, mais percebo como sou ruim. Até o apóstolo Paulo, que escreveu 2 terços do Novo Testamento, tinha sentimentos negativos bastante sérios acerca de si mesmo. Disse ele: pois sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Se Paulo se sentiu assim, não admira que tenha me perguntado como Deus podia amar alguém tão perverso como eu. Não é só nosso senso de culpa que nos impede de acreditar que Deus nos ama. Às vezes é um simples senso de insignificância. Quando os cristãos ateus contemplam o mundo, a fome, a seca, as epidemias, a AIDS, a guerra, a pobreza, o tráfico humano, o genocídio, perguntamos-nos por que Deus amaria gente tão insignificante como nós. 7 bilhões de pessoas habitam este planeta. Ele conseguiria amar todas? Não parece possível, menos ainda provável. Com certeza Deus tem coisas maiores em mente. Acontece que, na Bíblia, muita gente lutou contra sentimentos de insignificância iguais a esses. Quando Deus pediu a Moisés que libertasse seu povo da escravidão, ouviu a resposta: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? O rei Davi, que foi descrito como homem segundo o coração de Deus, fez exatamente a mesma pergunta. Mas quem sou eu e quem é meu povo para que tenhamos a ousadia de dar alguma coisa a ti? Quando um anjo do Senhor o incentivou a atacar os midianitas, na mesma hora Gideão apresentou seu currículo bem pouco impressionante para provar por que não estava à altura da tarefa. O guerreiro inseguro disse: ah, Senhor, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. Se essas histórias nos dizem alguma coisa, é que estamos em boa companhia. Se já sentimos que não somos bons o suficiente ou importantes o suficiente para sermos amados por Deus. Só comecei a compreender como Deus podia amar tanta gente ao mesmo tempo depois que tive mais de um filho. Em 1994 nasceu Kate, nossa primeira filha. Desde o instante em que sorriu pela primeira vez, Kate me manteve a seus pés. Era a clássica filhinha do papai. Descobrir que teríamos mais um filho, lembro-me de eu haver pensado: como faremos para amar o segundo tanto quanto a primeira? Parecia impossível. Então Mandy nasceu. Ela é o oposto de Kate em vários sentidos. No entanto, encontrei mais amor em meu coração. Amo-a igual a Kate, mas meu amor é individualizado. 3 anos mais tarde, Ana nasceu. De novo, descobri uma reserva intacta de amor que desconhecia possuir. O mesmo se deu com Sam, depois mais tarde com Stephen e por fim com Joy. Deus nos deu 6 filhos muito diferentes. Amo-os igualmente, mas amo cada um como um indivíduo.
É assim que Deus o ama. Você é um dos seus filhos. Ele é louco por você. Nada que você fizer poderá levá-lo a amar você mais. E nada do que fizer poderá levá-lo a amar você menos. Amor não é algo que Deus dá, é o que Ele é. E por ser quem é, Deus o ama. Ponto final. Amor que vem do alto. Cristãos ateus acreditam em Deus e até que Ele ama as pessoas, mas sempre as outras, menos pecadoras ou mais importantes. Para superar de uma vez esse sentimento, precisamos compreender quem é Deus. De acordo com 1 João 4,8, Deus é amor. Isso quer dizer que Ele não escolhe e separa quem ama. Não tem como fazer isso. Deus é amor e nós, amados. Cada um dos 7 bilhões de nós, gente pecadora, indigna. Esse fato muda tudo. Que estranho, tão contrário às expectativas, a tudo em que crescemos crendo sobre nós mesmos e nosso Deus. Pois ficará ainda mais estranho. Deus nos amou primeiro. Romanos 5,8 traduz assim esse amor agressivo. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Pense no Salmo 139, com o qual aprendemos que Deus nos amou no útero da nossa mãe. Pense no filho pródigo caminhando com dificuldade no retorno para casa, envergonhado, e de repente erguer os olhos e ver seu pai já correndo em sua direção em amor. Um amigo meu listou todas as categorias de pessoas que Deus ama, começando da letra A. Deus ama os artistas, os astronautas, os aeronautas. Ama os acordeonistas, os artilheiros, os ativistas dos direitos dos animais, os aeroportuários. Também ama os atletas, os acrobatas e os advogados, seja quem for que eles pegarem para defender. Deus ama pessoas do Alabama, do Alasca, da África e da Albânia. Ama os avoados, os agressivos e os apáticos, os autoritários, os antissociais e os arruaceiros. E quanto à letra B? Deus ama bebês e babás, boizinhos, banqueiros e barman, mesmo quando não tiram um bom café. Ama as bandeirantes, os bons moços e os burocratas, mas também os fãs de bumerangue, da BBC e da boina. Deus também ama os bobos e os boçais, os belos, os badeneiros e os bem-humorados, Ele ama igualmente. Também os balconistas, os boxeadores e os bons-vivants. Bem-educados, Ele ama. Até os batistas, Ele ama. Em resumo, não há nada que possamos fazer para conquistar o amor de Deus. Já somos e sempre seremos amados pelo simples fato de que Deus nos criou e ama todas e cada uma das suas criaturas. Não há o que possamos fazer para conseguir que Deus nos ame menos. Cobertos pelo amor. Se você já se sentiu distante de Deus em razão do seu pecado, não está sozinho. Só não se esqueça da verdade contida em 1 Pedro 4,8, porque o amor cobre multidão de pecados, ao meio da revista e atualizada. Não importa o que você fez, o amor e o perdão de Deus são maiores do que o seu maior pecado. Quando enfim compreendemos que Deus nos ama de fato, tudo muda. Ser amado abre as portas do nosso coração, removendo cadeados e travas que nos mantinham isolados. Uma noite, na época da faculdade, vi as portas do coração de um novo amigo praticamente voarem das dobradiças. Como antes de descobrir o amor de Deus por mim, eu frequentava bares, resolvi voltar lá para compartilhar o amor dele com outras pessoas. Descobri que bêbados, na verdade, gostam de falar sobre Deus. E todos me amam. Sempre dizem com a voz um pouco embargada: "Amo você, cara." Uma noite eu estava bebendo água no bar, conversando com um sujeito que exagerara um pouco na quantidade de cerveja. Apesar da embriaguez dele, travávamos uma conversa bastante espiritual e cheia de significado. Ele perguntou se podíamos sair um pouco para falar sem ter de gritar mais alto do que a música. A caminho da rua, fomos confrontados por um pregador de rua que esticava os braços e gritava do alto da plataforma de um trailer: "Que Deus bom!" Pensei. Enviou reforços. Infelizmente, o tal pregador não encarou a situação desse mesmo modo. Apontou o dedo ossudo para mim e esbravejou: "Rapaz, você está indo para o inferno." Em seguida, continuou despejando palavras de condenação em cima de mim. Meu amigo bêbado inflamado para me defender não se dispôs a engolir nada daquilo. Com o brilho quente do amor e do álcool, esse novo amigo pulou em cima do trailer, atacou a testemunha de Deus e prendeu-a com firmeza no meio do braço. Foi quando meus reflexos de pantera assumiram o controle. Intrometi-me por instinto na briga e os apartei.
Anos fingindo lutar karatê na frente do espelho, enfim se pagaram. Como um rojão que disparara feito louco para o ar, as emoções do meu amigo bêbado e perturbado explodiram em todas as direções. Em uma combinação rara de raiva, mágoa, desapontamento e desgosto, ele deu vazão à enxurrada reprimida de dor espiritual. Está vendo? Deus não me ama. Nem poderia. Não sou bom o bastante. Você sim é um bom sujeito. Se aquele pregador acha que você vai para o inferno, então também vou, com certeza. Deus jamais amaria alguém tão mal como eu. Compartilho da dor dele. Também a experimentara fazia pouco tempo. Tentei-lhe falar do amor de Deus. Citei as escrituras, contei histórias, até me ofereci para orar. Resoluto, ele resistiu a todos os meus esforços. Por fim, senti Deus me instigando a usar uma abordagem diferente. Deus não me ama. Tenho sido ruim demais, disse ele de novo entre lágrimas. Fiz que sim com a cabeça, em sinal de concordância. Sim, é provável que você tenha razão. Ele estacou com ar de estranha surpresa no rosto, uma centelha de consciência ardendo atrás da cobertura vitrificada dos seus olhos. Pego de surpresa, óbvio, indagou. Continuei. Não, quero dizer, é provável que você tenha razão. Deus ama todas as outras pessoas, menos você, pelo visto. Meu amigo bêbado vacilou. Bem, pode ser que Deus me ame. Progredíamos. Continuei, argumentando contra o amor de Deus, enquanto ele de repente se mostrava inflexível na defesa de Deus. Em frente a um bar, aquele sujeito bêbado e alquebrado se convenceu do amor incondicional de Deus e foi conduzido a Cristo. Uma retratação importante. Essa não é uma técnica que eu recomendo. Se você for pastor e disser à congregação que de modo nenhum Deus amaria um bando de pecadores como eles, não posso garantir um resultado tão favorável. Deus é amor e cada um de nós é amado a cada instante da nossa vida. O amor de Deus não é como o jogo com que minha irmã e suas amigas da escola do ensino fundamental brincavam ao pensar em um garoto bonito de que gostavam. Apanhavam um pote de margarina e começavam a arrancar as pétalas. Ele me ama, ele não me ama. Ele me ama, ele não me ama. Após um bom dia de trabalho, alguns dizem, Deus me ama. Se perdemos a cabeça no trabalho, reclamamos, Deus não me ama. Ajudamos alguém em necessidade, ele me ama. Passamos direto por uma pessoa carente, ele não me ama. Tiramos nota máxima na prova de química, ele me ama. Matamos a aula de espanhol para tomar sol na piscina, ele não me ama. Deus só cultiva margaridas de uma pétala no jardim do seu amor. Imagem estranha, eu sei, mas tente acompanhar o raciocínio. Deus nos ama porque Ele é amor. Aquela noite, na frente do bar, meu amigo entendeu pela primeira vez que, apesar dos seus inúmeros erros cometidos, Deus ainda o amava. A avaliação do amor. O amor de Deus não apenas cobre nossas escolhas ruins, também nos confere importância. Mesmo em um mundo com tanta gente e tantos problemas, cada um de nós é amado por Deus. E amado de uma forma diferente, melhor da que o ser humano ama. A vida tem treinado muitos de nós a pensar o amor como algo temporário e condicional. Como na história da moça que oferece seu retrato emoldurado ao namorado. No verso, ela escreve um curto bilhete. Amo você mais que a própria vida. Sou sua para sempre. Com amor eterno, Ashley. Esse compromisso incondicional exibia o seguinte adendo. PS. Se algum dia rompermos, quero o retrato de volta. É o único que tenho. O conceito de amor temporário se estende à vida adulta. Ainda na semana passada conversei com um casal bem-sucedido que formara os 3 filhos na faculdade e não conseguia imaginar como seguir em frente agora que o ninho ficara vazio. Acerca do marido que a acompanhava havia 28 anos, a mulher comentou muito desanimada. Simplesmente não o amo mais. O amor de Deus é diferente. Ele é permanente e imutável. Jeremias 31:3 o descreve do seguinte modo. O Senhor lhe apareceu no passado, dizendo, eu a amei com amor eterno, com amor leal a atraí. Enquanto as pessoas podem amá-lo hoje e abandoná-lo amanhã, o amor de Deus nunca muda. Por isso, você sempre será um indivíduo importante,
valioso. Paulo escreve em Romanos 8, 38 e 39, pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo cobre todas as possibilidades. Nada pode nos separar do amor de Deus. Em Lucas 15, Jesus estava na companhia de coletores de impostos e pecadores, algo que ofendia demais os fariseus, tão virtuosos aos próprios olhos. Para auxiliá-los a entender por que optara por favorecer essas pessoas, Jesus lhes contou 3 histórias emocionantes, ilustrativas do amor de Deus. A primeira é sobre um pastor que tinha 100 ovelhas sob os seus cuidados. Quando uma delas se desgarrou, o pastor deixou as 99 para encontrar a faltante. A história seguinte fala de uma viúva dona de 10 moedas valiosas. Quando ela perde uma, procurou em toda parte, revirando a casa até encontrá-la. A última história fala de um pai de 2 filhos. Um filho saiu de casa, mas o pai aguardou todos os dias por seu retorno. Esses relatos têm em comum o fato de que quem buscava algo ou alguém, ao encontrar, deu uma festa para comemorar. Contaram aos amigos, vizinhos e entes queridos. O que se perdeu foi encontrado. Adivinhe, você é esse que se perdeu. Deus o ama tanto que está vasculhando a noite escura e deserta para o salvar. Afastou a mobília, rasgou o tapete, só para chegar até você. Observa a cada instante de cada dia, aguardando sua volta para casa. E, quando você ainda for um pontinho no horizonte, ele sairá correndo em sua direção, braços bem estendidos e um sorriso de alegria a iluminar-lhe o rosto. Ouse reivindicar a verdade de João 3,16 para você. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Por que ele amaria você? Por ser o que é, amor. O que o torna quem você é, amada.